Se você curte consoles antigos e títulos icônicos, esse é o aparelho perfeito para sua TV. Os Game Sticks são dispositivos populares bem parecidos com as TV Sticks e são super práticos, visto que o funcionamento deles é bem simples. Dá para acessar milhares de jogos das mais diversas gerações de forma simples e eficiente. E no vídeo de hoje, nós do Que Criativo, vamos te mostrar os melhores Game Sticks para você curtir uns games retrô e matar a saudade. Lembrando que os links de cada modelo citado estão aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir o seu. E ao clicar, você nos ajuda diretamente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para o canal. Então já deixa o like para nos dar aquela força e bora pro vídeo. X2 Plus. O Game Stick X2 Plus é uma opção incrível para os entusiastas de jogos retrô e para aqueles que desejam uma experiência de jogo nostálgica com um truque moderno. Com suporte a 1080 pixels, esse console oferece gráficos nítidos e uma experiência bem imersiva. Uma das características mais impressionantes desse dispositivo é a sua capacidade de rodar uma ampla variedade de jogos retrô em 3D de consoles como PlayStation Portable, PS1, Nintendo 64, Dreamcast e muitos outros. Com a opção de escolher entre a versão de 64 GB com mais de 37 mil jogos ou a versão de 128 GB com mais de 41 mil jogos, você vai ter uma biblioteca de jogos bem vasta e diversificada à sua disposição. O Game Stick X2 Plus vem com 2 controles sem fio incluídos, o que é perfeito para jogos multiplayer com amigos e familiares. Você pode conectá-lo facilmente à sua TV e desfrutar dos seus jogos favoritos na tela grande. Com suporte para mais de 40 emuladores, esse console é altamente versátil e permite que você jogue uma ampla gama de títulos retrô. Uma característica interessante é o chip de jogo AI Quad-Core, que ajuda a melhorar o desempenho e a emulação nos jogos, proporcionando uma experiência suave e sem interrupções segundo a fabricante. No entanto, vale mencionar alguns pontos negativos citados pelos consumidores. Primeiro, esse Game Stick, o X2 Plus, tem poucas avaliações de usuários disponíveis, o que pode tornar difícil avaliar completamente a sua qualidade. Além disso, houve um relato isolado de alguns jogos congelando, embora isso possa ser um problema específico que não afete todos os usuários, mas é importante estar ciente. De modo geral, o Game Stick X2 Plus oferece uma maneira emocionante de reviver os clássicos dos videogames em um formato moderno e acessível e o melhor de tudo, por um bom custo-benefício. Com uma vasta seleção de jogos e conveniência de controle sem fio, é uma ótima escolha para quem adora jogos retrô ou quer presentear alguém que curte também. No entanto, é importante estar ciente dos pontos negativos citados e pesquisar mais antes de fazer a sua compra para ter certeza se ele realmente vai te atender ou não. Unbound GD20. O Game Stick Unbound GD20 é mais uma ótima opção para a galera que curte jogos retrô, que desejam reviver a nostalgia dos consoles clássicos em uma única plataforma conveniente. Com uma resolução de 1080p também, esse dispositivo oferece uma experiência de jogo nítida e envolvente. Uma das características mais notáveis desse Game Stick é a sua capacidade de executar jogos 3D de consoles icônicos, como PSP, PS1, Nintendo 64, Dreamcast, etc. Isso significa que você pode mergulhar de volta nos títulos atemporais e apreciar a jogabilidade que esses sistemas oferecem. O Unbound GD20 vem em diferentes opções de armazenamento, com 64 GB, 128 ou até 256 GB, permitindo que você escolha a capacidade que melhor se adapta à sua coleção de jogos retrô. Com essa quantidade de espaço, você vai ter acesso a uma vasta biblioteca de até 70 mil jogos, o que é impressionante para qualquer aficionado por jogos, vamos combinar. O pacote inclui 2 controles sem fio, proporcionando uma experiência multiplayer imersiva. No entanto, vale notar que esses controles requerem 4 pilhas AAA para funcionar, o que pode ser um pequeno inconveniente para alguns usuários. Além disso, alguns usuários relataram que os controles incluídos podem não ter a melhor qualidade, o que pode afetar a experiência de jogo em alguns casos. Mas, se for algo que te incomode, tem a opção de resolver esse problema adquirindo um controle à parte.
Outra característica atraente desse Game Stick é a sua capacidade de se conectar à sua TV, permitindo que você desfrute dos jogos em uma tela maior, além de compartilhar diversão com amigos e familiares. Além disso, com suporte a mais de 40 emuladores e um chip AI quad-core, o desempenho do Unbound GD20 é sólido, garantindo uma experiência de jogo suave. De modo geral, o Game Stick GD20 é mais uma excelente escolha barata para os amantes de jogos retrô que querem ter uma experiência de variedade de jogos clássicos em uma única plataforma. Tolex X8. O Game Stick Tolex X8 é outra opção emocionante para a galera aí que curte os jogos retrô e que busca uma experiência retrô de alta qualidade. Com suporte para 4K e uma ampla gama de jogos, incluindo títulos icônicos como PSP, Nintendo 64, PlayStation 1, Sega, Dreamcast, entre outros, esse dispositivo oferece entretenimento de alta qualidade. Disponível em duas opções de armazenamento, 64 ou 128 GB, o Tolex X8 permite que os jogadores acessem até 20.000 jogos, tornando-o uma verdadeira máquina de jogos retrô. Esse Game Stick vem com 2 controles sem fio e um controle remoto, proporcionando uma experiência multiplayer conveniente e facilitando a navegação pelos menus. Além disso, ele pode ser transformado em uma TV Android Box, oferecendo flexibilidade adicional, o que é um diferencial desse Game Stick. Equipado com potente processador quad-core Cortex A53 e GPU G31 OpenGL, o Tolex X8 oferece um desempenho sólido para jogos exigentes, com suporte para HDMI 2.1 a 4K e 60 FPS. A compatibilidade com serviços de streaming como Netflix e YouTube também adicionam valor para esse Game Stick. No entanto, vale notar que alguns usuários relataram que o sistema do Tolex X8 pode ser lento em determinadas situações, o que pode afetar a experiência geral. Essa é uma desvantagem a ser considerada, especialmente para aqueles que valorizam a velocidade e a responsividade. Mas resumindo, o Game Stick Tolex X8 oferece uma ampla variedade de jogos em 4K e recursos atraentes, mas a questão do desempenho lento é algo que deve ser ponderado antes da compra. Game Stick M15. O Game Stick M15 é outra escolha empolgante que vale ser considerada. Com suporte para jogos em 4K HD, esse dispositivo oferece uma qualidade visual quase que impecável, que coloca você no centro da ação com detalhes nítidos e cores vibrantes. Uma das características mais notáveis é a extensa biblioteca de jogos retrô, que inclui títulos de consoles icônicos como Nintendo 64, PlayStation, Dreamcast, GameCube e etc. Com 64 GB de armazenamento, o M15 oferece espaço de sobra para uma coleção de até 20.000 jogos, segundo a fabricante. E 2 controles sem fios estão inclusos aqui também, tornando as sessões de jogo multiplayer ainda mais divertidas. Além disso, o Game Stick M15 é altamente acessível para nós brasileiros, visto que ele possui suporte para a língua portuguesa, tornando a navegação e configuração uma brisa bem mais fácil para nós, né? Tornando a navegação e a configuração muito mais facilitada para quem não fala inglês. Ele pode ser facilmente conectado à sua TV, que suporta resoluções impressionantes de 4K, 6K e 8K 60 FPS, segundo a fabricante, proporcionando uma experiência visual excepcional. No entanto, vale mencionar um ponto negativo. Alguns jogos podem não funcionar corretamente no M15, o que pode ser uma fonte de frustração para os gamers. Portanto, é aconselhável que você verifique a compatibilidade dos jogos que você quer jogar antes de comprar esse Game Stick. Datafrog Super Nintendo Game Stick. O Datafrog Super Nintendo Game Stick é uma ótima opção para os amantes dos jogos retrô de Nintendinho que desejam reviver os clássicos da era 16 bits em alta definição. Com suporte para download de jogos sem fio e a capacidade de salvar instantaneamente o seu progresso, essa é uma escolha conveniente para os gamers nostálgicos. Esse console compacto traz uma coleção impressionante de jogos 3D retrô do Super Nintendo, proporcionando horas de diversão garantida. Além disso, você pode escolher entre cartões de jogo com 900 ou 3.000 jogos, permitindo que você possa personalizar a sua experiência de jogo de acordo com as suas preferências.
O pacote inclui 2 controles retrô sem fio, o que é ótimo para jogar com amigos e relembrar os velhos tempos. Uma característica especialmente interessante também é o suporte à língua portuguesa, tornando a navegação e os menus mais acessíveis para a galera que não fala inglês. Para aprimorar ainda mais a experiência, esse console pode ser conectado à sua TV também, e se a sua TV suportar o 4K, você vai poder desfrutar desses jogos clássicos com uma qualidade de imagem incrível segundo a fabricante. Agora, quanto aos pontos negativos, um aspecto a ser considerado é o uso de pilhas nos controles sem fio, o que parece que é um padrão nesses Game Sticks, infelizmente. Mesmo com pilhas de boa qualidade novas, a durabilidade das pilhas aqui pode ser um problema, especialmente durante longas sessões de jogo. Isso pode levar a problemas de desempenho após apenas 2 horas ou até menos, segundo os comentários dos consumidores, dependendo, claro, do tipo de jogo que você estiver jogando. No entanto, vale destacar que o vendedor oferece entregas pontuais e as suas descrições dos produtos são precisas segundo os comentários, o que é um ponto muito positivo para quem está considerando adquirir o Datafrog Super Nintendo. Resumindo, esse console é uma excelente escolha para os fãs do Super Nintendo, que querem uma experiência de alta qualidade, mas é importante estar ciente dos desafios relacionados às pilhas nos controles sem fio. Game Stick GD10. O Game Stick GD10 é um Game Stick que oferece uma experiência de jogo visualmente sólida, isso graças à sua saída HDMI em HD, garantindo que os seus jogos antigos favoritos pareçam tão bons quanto você se lembra. Além disso, a sua capacidade de suportar até 4 jogadores faz dele perfeito para sessões de jogos multiplayer com amigos ou familiares, trazendo de volta as noites de jogos multiplayer. Esse console compacto é um verdadeiro tesouro para os amantes dos jogos retrô, com uma ampla variedade de emuladores e jogos 3D, incluindo títulos de GameCube, Nintendo 64, Sega, Neo Geo, entre outros. Com opções de memória que variam de 15.000 a 40.000 jogos pré-instalados, você vai ter uma biblioteca virtual de jogos à sua disposição. Além disso, o GD10 inclui 2 controles sem fio que se assemelham demais aos do PlayStation 1, proporcionando uma experiência autêntica e confortável. No entanto, como nem tudo é perfeito, alguns usuários relatam que experimentaram lag em alguns jogos de Sega, o que pode ser frustrante para a galera aí que curte os jogos de Sega. Além disso, jogos mais pesados podem não rodar tão suavemente quanto desejado. Algumas pessoas também acham que o sistema pode ser um pouco complicado para tarefas específicas, como acessar as opções do menu do emulador durante o jogo. Por último, vale notar que o GD10 suporta apenas o idioma inglês, o que pode ser uma desvantagem para a galera que não curte muito. Por último, é importante notar que o GD10 suporta só o idioma inglês, o que pode ser um desafio para quem não fala o idioma. No entanto, considerando o seu preço acessível e a quantidade de jogos que ele oferece, muitos consideram que o GD10 Game Stick é uma excelente opção custo-benefício para reviver os jogos do passado. Game Stick Lite 4K. O Game Stick Lite se destaca como uma opção popular entre os amantes dos jogos retrô, e não é por acaso. Esse compacto dispositivo oferece uma viagem no tempo para os dias de glória dos consoles clássicos, trazendo uma vasta coleção de jogos emblemáticos diretamente para sua TV. Uma das principais atrações do Game Stick Lite é a sua ampla variedade de jogos retrô, com suporte para títulos de consoles icônicos como PlayStation 1, PSP, GameCube, Nintendo 64, Sega e outros. Ele coloca nas suas mãos uma biblioteca de jogos que evoca memórias da infância. A qualidade da imagem não é negligenciada aqui também, isso graças à saída HDMI em alta definição, que proporciona uma experiência de jogo nítida e vibrante. Além disso, o pacote inclui 2 controles sem fio, projetados de forma semelhante aos controles do PS1 também, garantindo uma jogabilidade confortável e multiplayer. No entanto, vale mencionar alguns pontos negativos. O Game Stick Lite carece de conectividade Wi-Fi, o que significa que você não pode baixar novos jogos ou atualizações online. Tudo o que você tem disponível são os jogos já pré-instalados mesmo. Outro aspecto a ser observado é a falta de suporte para o idioma português, limitando a interface e os menus a inglês ou chinês. Além disso, alguns jogos podem ter nomes pouco familiares e menus em chinês, o que pode exigir alguma pesquisa para resolver isso.
Mas apesar desses pontos negativos, esse Game Stick Lite continua a ser uma escolha popular entre os aficionados por jogos retrô, sendo um dos mais vendidos atualmente. A sua vasta biblioteca de jogos, saída HDMI de alta qualidade e controles sem fio fazem dele uma opção atraente e custo-benefício para quem deseja reviver os clássicos em grande estilo. Apesar dele não ter nenhuma marca específica, ele é bem popular e tem agradado a galera de modo geral. PoleKitty Y6. O Game Stick PoleKitty Y6 é uma verdadeira obra-prima para a galera que curte jogos retrô. Esse dispositivo compacto é uma janela para o mundo de nostalgia, oferecendo uma experiência de jogo excepcionalmente otimizada, sendo o melhor atualmente, e eu vou te explicar o porquê. Com uma saída impressionante de 4K HD a 60 FPS, ele mergulha você em gráficos nítidos e detalhados, trazendo à vida clássicos atemporais. Esse Game Stick é verdadeiramente uma potência, com mais de 10 mil jogos pré-instalados, abrangendo uma ampla gama de sistemas 3D retrô, incluindo jogos de PlayStation, PlayStation 1, DC, Nintendo 64, entre outros. Uma das vantagens principais aqui do PoleKitty Y6 é a sua versatilidade em termos de armazenamento. Com opções de 64 e 128 GB, você vai ter espaço de sobra para sua coleção de jogos retrô. Além disso, o pacote inclui 2 controles sem fio 2.4G, altamente responsivos segundo a galera aí que comprou, tornando as sessões de jogos com os amigos ainda mais emocionantes. E esse Game Stick também é um dispositivo inclusivo, oferecendo suporte para o idioma português. No entanto, mesmo com tantos pontos positivos, vale observar algumas desvantagens. As opções de ajustes de configuração são limitadas e a falta de controle sobre a proporção de tela pode ser uma pequena frustração para alguns gamers. Além disso, o dispositivo tende a aquecer durante o uso prolongado, então é importante você se lembrar de dar umas pausas para evitar o superaquecimento. Mas de modo geral, o Game Stick PoleKitty Y6 é atualmente o melhor e mais otimizado Game Stick disponível para apreciar os jogos retrô atualmente. Segundo aí a galera que comprou, ele roda liso todos os jogos, inclusive os jogos de PlayStation, que são mais pesados. Com seu desempenho excepcional, ampla seleção de jogos e acessibilidade aprimorada, ele oferece uma experiência de jogo memorável e fluida que vai te encantar e encantar qualquer pessoa que seja entusiasta de jogos retrô. Por isso, para nós, ele é o nosso top 1 do ranking, sem dúvidas. E aí, curtiu o vídeo? Qual Game Stick mais te chamou a atenção? Conta aqui pra gente nos comentários. Comenta também se você já comprou algum deles e compartilha sua experiência com a gente para ajudar outros criativos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se ainda não foi inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E nos segue também nas redes sociais. Postamos conteúdos inéditos por lá semanalmente, vale a pena conferir. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!